Vamos lá começar. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Tudo certo? Bom, vamos lá. Para a live de hoje eu escolhi uma coisa mais específica que a live anterior. A autoria que foi a autoridade, né, que é mais abrangente, mais para empresa, pessoas, instituição, então vai ser mais abrangente. Esse é um pouco mais específico, que se trata de criação de Instagram. A gente vai aqui desenvolver, vou mostrar para você um pouco das estratégias que a gente tem dentro do Instagram para a gente criar um Instagram vendedor, mas além disso, um Instagram que você tenha dentro dele todo o conhecimento para você desenvolver estratégias que façam você vender mais, estratégias personalizadas para o seu negócio. Que não adianta nada eu estar aqui falando para você a respeito das minhas estratégias, sendo que cada pessoa deve ter uma estratégia específica. Até porque para determinado perfil vai funcionar eu postar em vídeo, vai funcionar eu postar em imagem, carrossel. Então a gente tem que entender e personalizar. A gente tem que entender, no caso, como você sozinho vai conseguir desenvolver todo esse processo criativo para desenvolver seu Instagram de maneira certa, correta. Entendeu? Então a gente vai começar aqui. Para quem não me conhece, sou Elias, tenho 22 anos, trabalho dentro do mercado digital dentro aí já mais de um ano. É, Conheço bastante, já trabalhei em determinados setores como afiliado, já fui vendedor de produtos, infoprodutos, já fui também, no caso, no momento estou sendo vendedor de produtos físicos e estou aí desenvolvendo várias estratégias no Instagram para ajudar as pessoas a também desenvolverem seu próprio negócio digital aqui na internet, na rede social, na verdade. De começo, eu queria estar explicando para vocês um pouco sobre a interface e um pouco sobre por que a gente está escolhendo o Instagram para fazer essa live. Vamos lá. O Instagram é dividido em stories, feed, biografia, destaques, informações, as barras de story, o explorar, as curtidas e as suas configurações. É, Dentro dessa live eu vou colocar tudo isso, na verdade é apenas isso, porque eu creio que sejam as partes principais que a gente deve abordar hoje, por ser uma live tecnicamente curta, mas que aborde tudo que é importante para você manter seu Instagram atualizado e de alguma maneira as estratégias sejam mais simplificadas para você, não seja uma live muito intensa com muita coisa pra gente ficar ali falando e você tecnicamente não conseguir colocar nada em prática dentro do seu negócio, dentro do seu Instagram. Vamos lá. Por que a gente escolheu o Instagram? O Instagram hoje tem um dos maiores números de usuários em todo o mundo. Ele faz parte ali do grupo que tem o Facebook, o WhatsApp, então ele está ali envolvido ali naquele meio. E hoje, em 2018, ele bateu a média de 1 bilhão de usuários ativos. E em 2020 ele tem ali a faixa de 500 milhões de usuários ativos por dia. Então, todas essas pessoas, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo por dia, estão ali dentro do Instagram. Eles estão ali postando fotos, eles estão ali comentando, eles estão compartilhando. Então, a vasta gama de pessoas que pode entrar em contato com a sua marca é imensa, gigante, a gente não consegue nem imaginar. Para colocar de exemplo, o Brasil hoje tem 210 milhões de pessoas, então praticamente a gente está falando de dois, três Brasis que estão ali dentro do Instagram todos os dias comentando e compartilhando, salvando publicações, comprando dentro do Instagram. Então a gente tem bastante gente ali só para atingir sua marca, para você conseguir atingir com a sua marca. No Brasil a gente tem cerca de 69 milhões de usuários. Isso quer dizer que a gente tem praticamente ali de 200, a gente tem um pouco menos, acho que 30%, 30, 40% de pessoas, 30% acho que de pessoas que estão ali no Instagram interagindo dentro do Instagram. Eu quero que você entenda o seguinte, a gente está falando aqui tanto de seguidores como pessoas que compram dentro do Instagram. A partir de quando a pessoa compra alguma coisa, ela vira um cliente, mas
Além disso, tem as pessoas que estão ali comentando, engajando a publicação, que possivelmente possam virar clientes. Então a gente tem que tratar essas pessoas de maneira igual para a gente estar ali falando. Quando eu falo o total de 69 milhões de pessoas, eu estou falando de possíveis clientes e clientes, pessoas comentam, engajam. Então a gente está falando de tudo um total de pessoas. Aqui a gente vai entrar um pouquinho no Instagram. É muito importante essa parte aqui que a gente vai começar a entender realmente como é que funciona o algoritmo, que é o robô que o Instagram, que é o robô do Instagram que ele faz com que você seja ranqueado ali dentro do Instagram, que a sua publicação passe na frente de outras publicações, que o seu stories ele seja aberto primeiro que os outros. Então a gente vai entender por que isso acontece e como é que a gente vai desenvolvendo tudo essa sequência de algoritmo, pra gente entender um pouco do algoritmo do Instagram. Vamos lá. Como que você pode manter seu stories do seu Instagram um pouquinho mais engajado? Engajado que eu falo assim, com os seus seguidores. Como é que a gente pode ter uma alta taxa de visualização dos nossos stories dentro da nossa dentro do nosso Instagram? Como é que a gente pode engajar mais o nosso seguidor? A gente serve, na verdade, o Instagram, o Stories serve principalmente para postar seu conteúdo diário, os bastidores da sua vida pessoal, a entender seu lado mais humano, porque ali no Stories você está mostrando a sua vida, você talvez às vezes você está mostrando futuros projetos, então a gente tem que entender que ali o Stories serve para você passar o lado mais humano da sua empresa, o lado mais humano de você, porque querendo ou não, se você trata o seu Instagram como uma ferramenta profissional, é lógico que você vai postar cada dia mais conteúdos mais profissionais dentro do seu feed. Então é muito importante que a pessoa tenha um contato mais humano ali dentro dos stories, entendendo quem que é você, como é que é você na vida real. Ali também serve para a gente perguntar para nossa audiência, porque é muito importante a gente entender se a audiência, a gente fala assim, calibrar a nossa temperatura da nossa audiência ali no Stories. Porque a gente entende qual conteúdo está sendo melhor aceito, qual conteúdo está sendo menos aceito. A gente consegue fazer perguntas para nossa audiência, para a gente entender os próximos passos que a gente pode dar ali para fazer um conteúdo melhor para nossa audiência, quais são as dúvidas. Então é por isso que a gente sempre usa ali a caixa de perguntas, a gente usa a enquete, a gente usa aquele medidor, a gente tenta ali fazer com que a nossa entender a nossa audiência, por que ela tá pedindo determinada coisa e será que a determinada coisa é importante para a gente estar desenvolvendo um conteúdo específico para a gente estar postando no feed, entendeu? Então a gente tem um desenvolvimento ali dentro das stories para a gente entender o que a nossa audiência está querendo naquele momento. Como eu disse, a base para criar conteúdos novos para a gente alimentar o nosso feed. E vamos falar um pouco de stories. O tamanho dos stories, eu queria deixar o tamanho dos stories, que eu falo o tamanho aqui que a gente tá falando aqui, gravando, é de 1080 por 1900 pixels. Então é muito importante que você for fazer alguma imagem, for fazer algum vídeo por stories, que você vai usar algum editor, vai gravar uma câmera, vai pegar uma câmera profissional e vai gravar lá e vai colocar no seu stories. Então é muito importante que você entenda o tamanho. 1080 por 1920 pixels. 1080 por 1920, entendeu? Então fica mais fácil para você não postar aquele conteúdo tudo cortado, tudo não sendo muito profissional, no caso, né? Vamos lá pro feed. O que é o nosso feed? O nosso feed se trata do nosso conteúdo mais sério. Em alguns casos, o nosso conteúdo pode ser não tão sério. Tô vendo que muitas empresas, muitas pessoas estão usando a estratégia de colocar memes, de colocar alguma coisa mais engraçada, alguma quebra de padrão, para as pessoas também não ficarem enjoadas. Querendo ou não, a gente tem que entender que o Instagram ele não é só uma ferramenta de conteúdo, de alcance, ele é uma ferramenta de entretenimento. Então, se a gente coloca sempre alguma coisa meia que seja intensiva, coisa chata mesmo, que vive de conteúdo, a não ser que seu conteúdo seja extremamente assim irreverente, tipo você falar o seu conteúdo sendo uma pessoa
mais fora do padrão, entendeu? Contando seu conteúdo de uma maneira mais engraçada, de uma maneira descontraída, assim você quebra o padrão da própria transmissão sua, do seu conteúdo. Então é por isso que o feed trata-se de uma coisa mais séria, ou nem tanto. Isso vai depender do jeito que você transmite esse conteúdo dentro do seu feed. Qualquer vídeo ou imagem para seu feed, ele se trata de uma imagem 800 por 800 pixels ou um vídeo 800 por 800 pixels também. É o tamanho ideal que fica ali encaixado certinho a sua imagem. E a gente tem ali dentro do feed várias maneiras da gente postar o conteúdo nosso. A gente tem conteúdos de vídeo, vídeos mais curtos, a gente tem conteúdos de imagem e a gente tem o famoso carrossel, que é aquela coleção de imagens que a gente vai arrastando para o lado para entender um grande contexto. Quando que a gente usa determinada coisa? Cara, vídeos principalmente você utiliza para explicar alguma coisa que seja mais visual. É muito importante que a gente entenda que o visual sempre vai chamar mais atenção do que uma imagem parada ou do que um carrossel, a não ser que você tenha essa capacidade de chamar a atenção dos seus seguidores usando uma imagem ali estática. Mas o vídeo tende a ser mais chamativo, além do que você, no futuro, se você acabar promovendo esse vídeo e usando ele como para sua audiência, usando ele para você promover a sua marca, você consegue capturar um público a mais, que a gente chama de video view, público de video view. Então, você ali dentro do seu gerenciamento de anúncio, você consegue ali pegar pessoas específicas que assistiram determinados vídeos e determinada quantidade do vídeo. Então, vamos supor o seguinte, se você chegar numa época que você for lançar o seu produto, você vai pegar todas as pessoas que viram o seu vídeo, todas as pessoas que estão ali assistindo o seu vídeo, e vamos colocar assim, pessoas que assistiram 50% do vídeo, já são as pessoas que são quentes dentro do seu Instagram, os seguidores quentes. Então você vai pegar todo aquele público, vai englobar ele e vai começar a transmitir publicidade para aquele público, para que ele participe dentro do seu lançamento. Então torna um público maior. Já a imagem não tem esse tipo de público, ele só tem o público de envolvimento, a pessoa que curte, compartilha, comenta, salva. Então são pessoas de envolvimento. Agora, basta a pessoa parar ali e assistir 50% do seu vídeo, já cai meio que no filtro do Instagram, que é uma pessoa de video view que assistiu 50% do seu vídeo. O carrossel, como eu disse, é para você explicar alguma coisa maior. Vamos supor, algum conteúdo que seja mais complicado de explicar em uma imagem ou um vídeo, que o vídeo vai ficar muito longo, que a imagem não vai explicar totalmente. Você pega ali e divide em partes, em tópicos, e você posta ali uma sequência de imagens que vai praticamente matar a objeção do seu cliente, do seu lead, do seu seguidor. Então ele é bem massa você usar para conteúdos mais que sejam complicados em vídeo, que não sejam tão visuais, mas que também sejam que não sejam tão densos para ser postado num vídeo grande. Então ali já está ali no meio termo entre a imagem e o vídeo. O IGTV. O IGTV ele começou com uma opção contra o próprio YouTube que o Facebook criou. E ele se tornou foi usado bastante no começo dele, porque até porque o Instagram tende a ranquear pessoas que utilizam suas ferramentas. Como assim? Basicamente, o Instagram está lá, ele desenvolve uma ferramenta nova para você utilizar, para os usuários utilizarem. Em quem ele vê utilizando, ele vai promover, para não só promover o vídeo da pessoa, mas promover também a ferramenta dele. Então, antes de tudo, foi promovido o próprio Instagram, depois eles promoveram a questão do feed, depois que eles inventaram a Explorar, eles começaram a divulgar mais pessoas na Explorar, e depois eles foram lá pro IGTV, então as pessoas usaram as ferramentas deles, eles foram promovendo automaticamente. Hoje é o Reels. Então, quanto mais, se você usar o Reels hoje, a chance de você ser autopromovido pelo Instagram é muito mais grande do que se, por exemplo, usar o feed seu. O seu feed pode ter uma queda muito, ter uma visualização muito baixa,
do que você postar um Reels hoje. Então, ele está promovendo ali, não o seu vídeo, mas em si a ferramenta que ele usa para os outros usuários usarem, entendeu? O IGTV, ele serve principalmente para vídeos mais longos e explicativos. A gente fala ali que o IGTV está ali para ser um programa, uma espécie de vídeo longo, até uns 10 minutos no caso, para não ser também enjoativo. Como eu disse, o Instagram é uma plataforma que é de entretenimento, ela não é. Tem pessoas no caso que o utilizam muito como o YouTube para assistir uma sequência de vídeo, mas ele se trata ali de vídeos curtos, não tem que ser um vídeo de 30, 40 minutos que as pessoas tendem a não assistir também e você provavelmente tende a acabar matando o seu a sua taxa de audiência. A gente tem que entender o seguinte: toda vez que a gente tem uma queda muito grande, muito drástica de alcance, é porque você ou postou algum conteúdo muito longo que não foi muito bem aceito, ou você postou um conteúdo muito longo, mas que as pessoas assistiram até uma grande quantidade. Só que pelo fato dele ser longo, ele tende a quebrar pela metade o seu alcance. A gente pode colocar um exemplo o seguinte: no YouTube a gente tem a ferramenta de fazer lives. Mas por que muita gente não usa? Porque ele quebra toda a sequência ali, todo o clima quente ali das views do canal, porque ele acaba ali, o algoritmo tende a entender que a pessoa só assistiu, vamos supor, 50% do seu vídeo, que a pessoa não gostou. Mas a gente está falando ali, não de 50% de um vídeo de 2 horas, a gente está falando ali de 50% talvez de um vídeo de 1 hora, uma live de 2 horas, 3 horas. Então a gente está falando de pessoas que assistiram 1 hora e meia, em média, do seu conteúdo. Mas o Instagram, ele tende a entender que a pessoa gostou só da metade, só assistiu até metade, então não gostou, então tende a recomendar menos para as pessoas assistir. Então por isso que é muito importante, na hora que você postar o conteúdo, que ele seja grande, é você entender, será que esse conteúdo é tão importante mesmo que eu devo postar ele totalmente no Instagram? Será que eu não posso postar no YouTube? Será que eu não posso postar ele alguns cortes só pra gente ali desenvolver ali, que é os famosos Nutella, os nuggets, que são vídeos curtos, que só tem ali a explicação, um insight ali e aí acabou. Então a gente tem que fazer esse estudo quando você está desenvolvendo sua estratégia ali. Se você for postar, no caso, alguma coisa mais longa, alguma coisa que você tem que desenvolver muito mais. O tamanho dele é 1080 por 1920, é o mesmo tamanho ali do Stories, tranquilo. E é muito importante que a partir de quando você cria todos esses vídeos dentro do IGTV, que você começa a colocar uma headline, que é aquela chamada para ação lá em cima, que fica aqui, ó, fica aqui em cima da sua cabeça, para chamar mais atenção, ter mais contingência de seguidor assistindo esse vídeo seu que você postou. E é também muito importante que você comece a colocar legenda. Algumas pessoas falam, mas tem muitos estudos que falam que cerca de mais de 50% das pessoas, assistam vídeos sem o áudio. Então você tem que começar a entender isso. Se 50% das pessoas elas estão assistindo o vídeo sem áudio, então elas estão travando por causa da legenda que está ali. Então é sempre bom colocar legenda para você não perder esse público que está assistindo vídeos com legenda. Vamos lá, os destaques. Os destaques é para mostrar, acho que 4 ou 5 coisas básicas, mas você pode colocar mais coisas, isso é óbvio, mas eu gosto de deixar 4 ou 5 coisas porque eu acho que são suficientes para a gente começar. É claro que a partir de quando você for ali estar desenvolvendo a sua estratégia, você vai aumentar seu número de destaques, vai aumentar o seu número de pessoas que vão estar interagindo, então você vai começar a entender qual que é a estratégia melhor para você colocar no seu destaque. Mas acho que o principal, acho que o que você deve colocar, que é obrigatório colocar, é primeiro, quem é você, colocar ali, nem que fosse uma sequência de imagens, uma sequência de vídeo, é muito importante que você coloque quem é você ali nos destaques, coloca o que você faz, para explicar para a pessoa também, ela entender visualmente qual que é o seu trabalho ali, o que você está transmitindo para ela. Não adianta você
simplesmente jogar ali a pessoa ali dentro, ela vai cair, olhar, não vai entender nada e ela vai acabar saindo do seu perfil. Então é muito importante você também falar o que você faz. Depoimentos sobre você ou sobre o seu produto, caso tenha, também é muito importante para a gente ter umas provas sociais ali dentro dos destaques. E as perguntas frequentes. Os seus seguidores, ele tem uma alta taxa de perguntas frequentes. Que são perguntas frequentes? Você já deve ter é, conhecido esse termo. Mas as perguntas frequentes são aquelas perguntas que várias pessoas fazem a mesma pergunta. Vamos supor, onde você mora? Pode ser uma pergunta frequente. Onde fica o lugar da sua loja? Qual o seu site? Qual o valor X de determinada coisa? Então, são perguntas que acontecem várias e várias vezes por diferentes seguidores. Então, a gente começa a cair ali e pensar ali, bom, é uma pergunta frequente que a pessoa tem, que as pessoas têm. Então, vou colocar aqui e vou salvar esse destaque como umas perguntas frequentes para as pessoas não perderem seu tempo. Elas vão lá ver perguntas frequentes, elas vão matar a sua objeção logo no início. Talvez vão surgir outras objeções, mas objeções que sejam mais pessoais. Então você vai abrir ali diariamente a sua caixa de perguntas, você vai responder as perguntas dessa pessoa e vai acabar matando objeções delas automaticamente ali com o decorrer do tempo. Vamos lá. Explorar barra de stories. A barra de stories é aquela barrinha que fica lá em cima lá, onde tem do lado seu que você pode postar. O que é essa barra de stories e o que ela significa para você? Aquela barra de stories, se você perceber bem, ela vai ser a barra. Os primeiros stories que vão estar naquela barra vão ser os stories de pessoas que você tem mais contato. Como assim? Vamos supor que você curta uma celebridade, curta as fotos dela, comenta, compartilha, salva, envia para um amigo, para uma amiga. Automaticamente lá em cima, assim que você arrastar e olhar os stories, bem provavelmente, quase 99% de certeza, vai ser um dos primeiros stories a aparecer, vai ser dessa pessoa. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram, ele entende que você curte, que você gosta daquela pessoa, então ela tende a colocar ela em primeiro. O motivo é manter você mais dentro da rede social. O Instagram, ele tenta criar um ambiente ali, costumo falar familiar para você, porque você tá ali, você curte determinada pessoa, você gosta de determinadas coisas, então ele tende a fazer tudo, ficar toda ali a sua concentração do algoritmo, mantendo você dentro ali do Instagram. Então ele vai colocar sempre coisa que você gosta, sempre pessoas que você segue, sempre pessoas que você tem ali certa curiosidade. Então ele vai estar ali montando, sempre que você está rolando sua barra de feed, ele está montando ali todo um esquema para você ficar na rede social mais tempo. Então, se você gosta de determinado perfil, ele tende a mostrar esse perfil mais vezes para você. O explorar e as pesquisas. Aqui a gente está num lugar que é descoberta. Como eu disse, o Instagram, tanto o Instagram como o Facebook, qualquer rede social, ele tem uma coisa muito inteligente que o algoritmo faz. Ele te etiqueta. Vamos supor assim, que ele etiqueta você pelo seu gosto que você. Pelo seu gosto e também pelas coisas que você faz na rede social deles. Como assim? Se você tende a curtir, comentar, tende a compartilhar, o Instagram ele entende que você é uma pessoa de envolvimento. Como assim uma pessoa de envolvimento? É uma pessoa que tende a curtir e comentar bastante coisas, entendeu? Então ele etiqueta você e coloca você num grupo de pessoas que têm envolvimento só com publicações. Tem pessoas que entram no Instagram, estão lá andando, rolando a barra do feed e compram alguma coisa. Eles vão lá e compram alguma coisa. E quem que são essas pessoas? A gente chama de pessoas de conversão. São pessoas que tendem a comprar coisas dentro da rede social. Então o Facebook etiqueta, ele coloca em outro grupo. E assim vai, ele vai separando-os em grupos, e ele deixa todo mundo ali
separadinho, para quando a gente for lá, você que usa o Instagram de maneira profissional, for lá pedir informações para ele, ele dê as melhores informações possíveis para você não perder dinheiro e para ele ganhar mais dinheiro ainda. Vamos lá. Os tópicos. Por que é importante a gente entender os tópicos? Porque ali dentro dos tópicos está principalmente as etiquetas, os grupos. Então eu tô ali com um grupo de pessoas que curte viagens, o grupo de pessoas que gostam de memes, o grupo de pessoas que gostam de comprar. Então a gente ali consegue entender todo esse processo de divisão de grupos. Vamos lá, a gente pode ali na barra de explorar encontrar conteúdos para a gente postar no nosso feed, no nosso stories. Se você pega ali, entra dentro da barra explorar e clica ali em viagens, você tem uma agência de viagens, você clica ali em viagens, você quer entender como é que funciona o algoritmo do Facebook para esse estilo de trabalho, você pega simplesmente e vai e faz isso. Você entra lá no filtro de viagens e você vai estar lá procurando conteúdo para postar dentro do seu Instagram, que vão chamar a atenção das pessoas que curtem esse objetivo, e pessoas também vão entrar e vão acabar aumentando o seu algoritmo ali, vão acabar trabalhando para você ser mais relevante ali no Instagram. Vamos lá. No coraçãozinho, que é as curtidas ali, você só encontrar quem te segue, quem curtiu as publicações e algumas recomendações também do Instagram que ele envia. Quando você fica, às vezes, muito longe do Instagram, ele envia essas recomendações para você entrar e ter mais contato com essas pessoas. Ele deixar você, inserir você de novo na rede social. Você tem que entender o seguinte, que o Instagram, toda vez que ele perceber que você não está na rede social deles, eles vão fazer alguma coisa para chamar a atenção para você entrar e você não vai conseguir sair por 1, 2 horas. É por isso que às vezes, de vez em quando, você tá ali no seu Instagram, você tá mexendo e de repente você perdeu 2, 3 horas mexendo no Instagram. Porque é toda uma questão de algoritmo jogando com você ali, entendendo sua pessoa e fazendo um ambiente se tornar confortável para você. Então você vai numa sequência de pulo num perfil, pulo no outro, pulo no outro, pulo no outro, pulo no outro, e assim vai, você vai, quando você vê, você ali 3, 4 horas ali dentro do seu Instagram. Então, é uma jogada do algoritmo, mas é uma jogada para deixar você também dentro dessa rede social. A gente vai agora para as informações. As informações. Por que é importante a gente entender as nossas informações? Se você perceber ali, debaixo da sua biografia, e eu não esqueci da biografia, tá? Eu vou falar depois que a biografia é muito mais importante, a biografia, mas depois que embaixo ali da sua biografia, você vai entender que existe um negócio, eu não sei no meu tá assim, depois de uma atualização, mas vai estar ali informações. O que são as informações do seu público em geral? Ali você vai ver suas métricas. O que a gente fala métricas? A gente vai ver quantas pessoas seguiram, a gente vai ver como é que foi o engajamento com a nossa publicação X em dia X, a gente vai ver qual que foi o nosso nível de engajamento dentro de publicação Y, dentro dos nossos stories, se as pessoas entraram no nosso perfil, quantas pessoas entraram no nosso perfil, quantas pessoas saíram do nosso perfil, quantas pessoas clicaram no site que está na nossa biografia, quantas pessoas se envolveram, enviaram mensagens, compartilharam, salvaram nossas publicações. Então a gente tem ali um grande livro, um grande arquivo gigante de todas as suas informações, que são, acho que as primordiais para a gente entender qual que será os próximos passos do nosso negócio. Vamos lá. Se a gente sabe ali, se a gente tem toda a ideia, toda a noção que determinada publicação fez mais sucesso que as outras, a gente tende a fazer o quê? A gente tende a postar conteúdos iguais a esse, para ver se foi só uma tacada de sorte, se foi um horário certo que eu postei, porque ali ele está entregando praticamente tudo que você precisa, ele está integrando para você, entendeu? Ele pode estar te entregando ali o horário certo para você fazer uma postagem, o dia certo para você
para você fazer uma postagem, para você fazer uma gravação de stories, para você ganhar mais curtido, ganhar mais visualizações no vídeo. Então, tudo que ele está fazendo ali, tudo que ele está te mostrando é o que? Se você postar na sexta, talvez renda mais do que você postar na quarta. Se você talvez postar esse conteúdo às 3 horas da tarde, talvez seja melhor do que você postar ao meio-dia, como você está fazendo. E ali será o diferencial seu. Ali, você entender as suas métricas e você entender tudo suas informações, vai ser o ponto crucial entre te definir como um Instagram de sucesso e um Instagram totalmente fracassado, porque você não está ali não está ali lutando contra a ferramenta. Ela te está dando as informações necessárias. Basta você pegar as informações e saber utilizá-las. Vamos lá. Se a gente tem os melhores dias para a gente postar, os melhores horários para a gente postar, se a gente tem ali tudo mastigado para a gente pegar, sabe qual o conteúdo que é bombástico, que vai bombar para nós, o que a gente faz? A gente vai lá e começa a postar esse conteúdo. A gente vai lá e começa a postar nesse determinado horário. A gente vai lá e começa a postar nesse determinado dia. E assim a gente vai entender o algoritmo, a gente vai começar a desenvolver mais as nossas estratégias ali, que vai ser algo mais personalizado do nosso negócio. Espera aí que eu vou colocar para carregar no celular. Vamos lá, então. Onde eu estava falando, a gente vai começar a entender mais como a gente pode usar as ferramentas do Instagram a nosso favor. Então, se a gente sabe que se eu postar determinada coisa naquele determinado horário, naquele determinado dia, vai dar mais um alcance do que se eu postar como eu estou postando agora, vai ser muito mais lucrativo e muito mais rentável para mim. Até porque o Instagram ele não é uma ferramenta que ele quer que você ganhe alcance orgânico, o alcance de pessoas no gratuito. Ele quer que você ganhe alcance no pago. Então, o Instagram ele trabalha para você pagar para ele. Como assim? Seria muito mais fácil você ganhar ali 100 curtidas, você ganhar ali 1.000 seguidores pagando para ele. Por quê? Ele já mapeia o público correto para você, ele mapeia a idade que você quer, ele mapeia a determinadas pessoas que você quer e ele te envia e encaminha tudo, encaminha para você e as pessoas vão seguir seu perfil. É muito mais fácil para ele e para você. Mas se você tentar, você quebrar essa parte de compra, essa parte de você ter que pagar para ele, você acaba economizando ali na sua transmissão do seu conteúdo. Economizando também na questão de ter pessoas ali na sua página interagindo. O objetivo vendo essas informações, é você estar ali economizando o máximo possível. Você, de qualquer forma, você vai ter que usar publicidade paga no Instagram. O orgânico cara, é uma coisa ali que você vai usar no primeiro, no segundo dia da sua publicação. Você vai ter que pagar. Isso é meio que obrigatório se você quer ter um alcance longo, porque o Instagram ele é assim, ele mata o alcance teu para você pagar para ele. Então, na hora que você paga, ele entrega ali o público para você. E é isso aí que ele faz. Ele ganha dinheiro. O business dele é isso. O business dele é através da publicidade. Então, ele tá ali para ganhar dinheiro com isso. Ele não tá ganhando dinheiro com você, você conseguindo seu objetivo ali no orgânico. Assim não tá ganhando dinheiro. Então, ele vai fazer o máximo para você pagar para ele replicar o conteúdo seu na rede social dele toda. Mas aí que entra a parte da informação. É muito importante você entender essas métricas para não ocorrer isso. Para você não ter que depender 100% do Instagram. Até porque na hora que você for segmentar ali o público, que você vai começar a transmitir, vai pagar ali pro Instagram, vai ser muito mais lucrativo e muito mais rentável para você. Se você não entende seu público, vamos supor, você não entende a média ali do seu público, você não sabe a média a média de idade, você não sabe a média
dos dias que você tem que postar, você não sabe medinar, você não entende nada ali da sua informação. Apesar que eu acho que é totalmente prudente você montar qualquer negócio sem saber seu público-alvo ali, mas se você não sabe de nada, nem sequer a idade, o gênero ou qualquer outra coisa do tipo dessas pessoas que estão te seguindo, se você, mesmo pagando pro Instagram, vai ser um dinheiro jogado no lixo. A otimização, a efetivação maior para você fazer uma publicidade certeira ali, gastando um valor mais baixo para você conseguir seu objetivo. Quanto mais baixo em pagamento você, vamos supor, se você conseguir pagar 30 e conseguir seu objetivo é melhor do que você vai pagar 100 para conseguir esse mesmo objetivo. Então é muito importante você entender até antes mesmo de usar a publicidade paga. Porque se eu pagar alguma coisa que não vai ter um rendimento que eu acho que vai ter, eu vou acabar gastando dinheiro à toa. Então a gente também, além de pagar, a gente tem que entender. Então a gente tem que entender o orgânico para fazer fluir a gente tem que entender o orgânico para fazer fluir no pago. E aí você vai economizar tanto na sua campanha como economizar na realização do seu objetivo ali dentro do Instagram. Falando em métricas, a gente já viu aqui, então a gente vai aqui para um extra que eu deixei para vocês aqui no final, que se trata do funil de vendas dentro do Instagram. Vamos lá. Funil de vendas. Como que a gente trabalha um funil de vendas dentro do Instagram? O meu funil que eu estou falando aqui vai se dividir em 3 passos. O funil ele tem o topo, ele tem ali o meio e o fim do funil. Sendo que o topo é o começo, quando o cara clica para te seguir, e o final vai ser onde o cara já virou seu cliente, ele está ali no nível de comprar sua hora. Então a gente vai ali. Vamos lá. O topo, quem que é o topo do seu funil? Como eu disse, são seguidores. A pessoa, a partir de quando ela clica ali no botãozinho para seguir você, ela entrou no seu funil. Então ela está no topo do seu funil. Então você ali já consegue mandar publicidade para ela, porque ela já envolveu com o seu perfil. Ali você já consegue ter uma noção de quem que ela se ela faz parte do seu público-alvo. Então ali você já tem uma noção. São pessoas que estão ali assistindo seu story diariamente, curtindo suas fotos, compartilhando, comentando. Então essas são pessoas do topo do funil. São pessoas também que vieram através de seu conteúdo gratuito, se você tem algum e-book, se você tem treinamento, se você tem e-mail marketing, se você deu algum brinde para essa pessoa, se você deu um mini treinamento, ela pode ter vindo até através dessa própria live que eu estou fazendo aqui. Então todas essas pessoas que entraram em contato com você de acordo com alguma coisa disso, com alguma coisa que você fez, elas entraram em contato e começaram a te seguir, automaticamente elas começam a entrar no seu funil. Aí a gente vai trabalhando esse funil para no final a gente chegar ali e ter um cliente que seja aquele cliente que paga a sua hora, entendeu? Que faz valorizar a sua hora. Eu sempre falei que a hora sua é a coisa mais importante que você pode vender. Então a gente não deve vender a nossa hora por um valor abaixo. A gente tem que sempre deixar a hora como se fosse o primeiro lugar. Ali, o primeiro lugar de qualquer negócio é você vender a hora sua. Primeiro você vai ter alguma coisa gratuita, depois a pessoa vai ter que comprar alguma coisa que está ali mediana e depois chegar assim na sua hora. Então não adianta eu chegar de começo e querer vender minha hora, que vai ficar. Minha hora vai ser muito desvalorizada, vai ser uma hora barata para as pessoas, vai ser uma hora extremamente barata. Então a gente vai lá. Essa pessoa ela entrou ali, então ela já está dentro do seu funil. A partir de quando ela passa do início ali para o meio, ela já virou um lead. Lead é um termo técnico para a gente falar que a pessoa ela saiu de seguidor para cliente. A partir de quando ela vira cliente, ela vira um lead. Então a gente já tem dados mais avançados. A gente tem os dados dela como e-mail. A gente pode já ter os dados dela. Claro que no início do funil você pode ter um e-mail dela, mas ali no meio é certeza, é 100% que você vai ter um e-mail, você vai ter o jeito que ela é. Então ali no meio é onde você começa a montar a sua persona, que é diferente do público-alvo. O público-alvo a gente entende como idade, gênero,
se é homem, se é mulher. Então ali a gente já está entendendo ali o geral. Agora, quando a gente muda a persona, a gente tá falando de o estilo de vida dessa pessoa, a gente está falando ali se ela trabalha, quanto que ela ganha por mês, é, qual é o estilo de vida, qual que é a profissão dessa pessoa, se ela tem filhos, se ela não tem filhos, se ela mora com um parente, se ela mora no Brasil, se ela mora em determinado estado, se ela mora no exterior. Então a gente ali, montando uma persona, a gente está montando especificamente é, o nosso público ideal, nossa pessoa ideal que compra o nosso produto. Então, de acordo com aquela média, a gente entende ali qual que é a nossa persona específica para o nosso produto, para nossa empresa. No meio ali, é muito importante que você faça o seu over delivery. O que é o over delivery? O over delivery é entregar acima do prometido. Não adianta nada você prometer um conteúdo X e entregar apenas o X ou entregar o Y. Você tem que entregar o X, 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 X até ele pensar que, cara, valeu 3 vezes mais do que eu comprei. Se uma pessoa compra alguma coisa com você que vale 100, você tem que fazer, no final da experiência dela, você tem que fazer com que vale é, 300, 400 reais. Entendeu? Se um produto que você vender para ela você vendeu por 1.000, ela pagou 1.000 nesse produto, você tem que fazer esse produto valer no fim da experiência dessa pessoa 4, 5 mil reais. Por quê? Porque assim você está dando um agrado, você tá além de abrir o gatilho da reciprocidade, você está ali entregando mais que prometido. Então a pessoa se sente satisfeita. Mais que isso, ela se sente ultra satisfeita com o conteúdo que você está passando. Porque você está passando mais do que você cobrou dela. Entendeu? Então ela se sente também especial. É hora de entregar o máximo que você conseguir ali no meio. Porque ali no meio é hora de separar como eu falo, os homens dos meninos. Ali é a hora que você vai pegar e vai saber quem vai se tornar seu cliente de fim de funil e quem vai ser seu cliente de só meio de funil ali, o que vai só ficar ali no intermediário ali, só comprando é, produto X, produto Y, produto X, produto Y, a pessoa que está comprando aquele produto ali, aquela média, na média, a pessoa que está na média ali. Por quê? Porque daí a gente vai investir todo o nosso poder, toda a nossa força naquele cliente que pode e quer pagar mais pra gente. Então ali o do meio é o cliente de curso, o cliente que tem imersão, que compra algum produto seu, palestra, alguma coisa assim, que é alguma coisa coletiva, uma coisa que seja coletiva ali. Ele entrou em alguma coisa coletiva dentro do seu funil, então essa pessoa vai ser a pessoa de meio de funil. O fim de funil são clientes diamantes. Esse a gente vai usar todo o nosso poder, toda a nossa influência, a gente vai usar o nosso tempo para a gente conquistar, para a gente entregar para esse cliente. Ali a gente vai entregar a mentoria, a gente fala, a gente vai entregar a nossa hora para ele. Então, depois dele passar toda. Então, voltando aqui, depois de você passar toda essa informação para os seus clientes, passar toda essa ele passar por toda essa sequência de coisas que ele fez dentro do seu funil, ali você vai ter o cliente que é o especial, o que vai comprar sua hora, que vai pagar o maior valor para você. Que ali é o cliente diamante. Ali é o cliente que está o cliente pica, o cliente filé mesmo que está ali dentro do seu funil. Então ali você investe todo o seu tempo, você investe seu dinheiro, você investe suas habilidades ali, você vai entregar muito mais que over delivery, você vai entregar uma experiência inexplicável para essa pessoa. Até porque a experiência
é algo que torna mais importante no final das contas do que do que o próprio produto, porque quem entrega experiência entrega uma coisa que fica marcada na vida do cliente. Então é muito mais importante, talvez seja a coisa mais importante de você focar na experiência do que no conteúdo. Claro, foque no conteúdo, mas experiência. Tente fazer uma experiência inesquecível para ficar marcado não só na carteira do cliente, no cartão de crédito que ele comprou o seu treinamento, mas que fique marcado na consciência dele, que fique marcado ali no, no coração dele, que ele sinta, que ele, quando ele escute seu nome, ele sinta, porra, esse cara é sensacional. Ele fale isso mentalmente, ele fale isso para as outras pessoas, que ele comece a defender a sua marca, que ele comece a ser um seguidor nato da sua marca, que ele comece a ser um seguidor nato de tudo que você faz na sua vida. Entendeu? Que ele comece a ser ali a pessoa que vai estar ali defendendo você. Se alguma pessoa falar mal, que vai estar ali junto com você, se alguma pessoa falar mal de você. Então, esse cliente é o cliente que você vai ter mais trabalho de conseguir, mas no final vai ser totalmente satisfatório, porque você está ali não só com... A gente esquece até o termo cliente, a gente tem um amigo ali que está do lado seu ali, entendeu? Então, trate ele como tal, certo? Eu acho que por hoje é só. A nossa live foi muito produtiva até. Deu para explicar bastante sobre como é que funciona o Instagram. Essas lives estão sendo mais rápidas, até porque eu gosto de explicar, fazer um resumão, que não quero que você perca seu tempo e nem que eu perca meu tempo. Então a gente faz um resumão aqui. Você vai pausando e anotando tudo que você tirou de insight, que é muito mais importante. Eu falar aqui não vai adiantar nada se você não tirar nada daí, entende? Então é muito mais importante, é muito mais produtivo eu passar esse resumão e você começar a entender tudo isso, do que eu simplesmente chegar aqui e ficar falando 2, 3, 4, 5 horas sobre determinada coisa. Não é fácil, você não vai entender só com essa live aqui, mexendo no seu Instagram. Isso eu duvido muito. Mas você já tem uma noção de como começar o seu Instagram. Você já tem noção de como você vai desenvolver o seu Instagram. Então a gente vai ali trabalhando. Sempre pesquise mais, que o Instagram ele faz parte da internet, e como a internet também ele muda todo dia, diariamente ele muda o algoritmo, diariamente ele muda a maneira que ele faz com que suas publicações sejam, o engajamento muda, o alcance muda. Então ele vai mudar automaticamente todos os dias da sua vida. Então se você entrar agora no Instagram vai dar de um jeito, amanhã vai estar de outro. Então sempre é bom você desenvolver as suas próprias estratégias. Esse conteúdo aqui não é nem 1% do total do potencial do Instagram, mas faz você entender, faz você sair do zero quando se trata do Instagram. Sendo assim, acho que só. Se você quer mais conteúdos assim, eu sugiro que você já siga eu aqui no meu Instagram, que é todo sábado às 4 tem uma live falando de algum assunto específico. E semana que vem eu volto com mais algum conteúdo muito importante. Então, ficamos assim. Falou!